Olá, estudantes, iniciando agora a nossa aula 1 do nosso curso de pré-cinemática com o conceito de função. Então vamos lá. A aula 1 começa com um problema para que possamos traduzi-lo, fazer a leitura a partir do conceito de função. Vamos lá. Admita que você queira calcular o custo de uma viagem usando um aplicativo. Para tanto, é informado previamente que quando você embarca neste automóvel, né, do uso do aplicativo, existe um valor a ser cobrado de você, um valor fixo de R$ 10. Então, a primeira informação aqui, ó, valor fixo R$ 10. E que cada quilômetro rodado gera um valor adicional de R$ 1,60. Como é que nós podemos interpretar esta informação? Como é que eu posso traduzir este texto para uma relação matemática que me auxilie nesta situação? Vamos lá. Então veja aqui, vamos usar essa tabela como base e é o seguinte, eu vou querer aqui colocar o valor que eu vou pagar dessa viagem, sabendo que existe um valor que é fixo, isso aqui é um valor total, né? Um valor total. Existe um valor fixo e existe um valor variável. Então, como é que eu vou entender o gasto antes mesmo de me deslocar? Então, vamos supor aqui, ó, o valor total, eu posso chamar assim V de valor total, ou simplesmente chamar de Y, que vai ser a função que eu quero trabalhar, certo? Ele depende de um valor fixo, que é um valor de R$ 10, e depende de um valor variável, que ele vai mudando de acordo com os quilômetros a serem percorridos. Então, eu vou pagar R$ 1,60 a mais quando eu ando só 1 quilômetro. Vou pegar esse 1,60 e vou multiplicar por 2 se eu ando 2 quilômetros. Vou pegar esse 1,60 e vou multiplicar por 3 se eu ando 3 quilômetros. Lembre-se que esse valor 10 é fixo, então é sempre 10, sempre 10. Porém, o valor y que eu vou pagar, ele está mudando sempre. Aqui é um valor 1, aqui é um valor 2 e aqui é um valor 3. Valor 1 quando a distância for 1 quilômetro. Valor 2 quando a distância for 2 quilômetros. E assim sucessivamente. Então, se eu tentar montar a minha relação, será o seguinte, ó. Pagarei Y1 caso eu me desloque apenas 1 quilômetro. Logo, 1,60 vezes 1 dá 1,60. Isso daqui deu R$ 11,60. Agora, o valor que eu vou pagar na segunda situação é o R$ 10 fixo mais R$ 1,60 vezes 2. O que eu vou pagar na terceira situação é R$ 10 fixos mais 1,60 vezes 3. Então, antes de fazer o cálculo, o que é que nós já estamos percebendo? Se eu for estender isso aqui para uma relação geral, aqui vai ser um valor que eu pago para uma distância qualquer, que eu posso chamar de distância n. Esse 10 é o valor fixo, que não vai depender dos quilômetros rodados. E a minha segunda etapa da relação aqui, ó, que ela é variável, ela tem aqui, ó, R$ 1,60 para 1 quilômetro, R$ 3,20 para 2 quilômetros e 3 vezes 1,60 para 3 quilômetros. Então, para 4, 5, 6, quantos quilômetros eu quiser, vai dar R$ 1,60, 1,6, vezes o número de quilômetros a serem estudados, avaliados, certo? Então, temos aqui a nossa última etapa. Se eu for escrever essa relação fazendo a soma, fica difícil de ver essa relação aqui, ó. Fica bem difícil. Então, olha só.
eu vou multiplicar aqui só por uma questão de ordem. Assim, 10 mais 3,2, 13,2, R$ 13,20. Veja que eu não consigo, a partir destes números aqui, entender ou avaliar o deslocamento desse carro, o valor que eu vou pagar. Eu não consigo interpretar direito. Agora, se nós olharmos para essa primeira estrutura, aí sim, aparece uma função clara, uma função muito boa, que eu poderia simplesmente substituir, né, trocar as letras, as minhas variáveis. Ao invés de chamar de y, eu poderia chamar de valor a ser pago, R$ 10, mais R$ 1,60 vezes as distâncias percorridas. Veja que é a mesma relação, só que analisando de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então aí é bem tranquilo, a gente pode sim entender o problema dessa forma, usando esta relação como padrão. Então, se isso é possível, vejamos o que eu posso fazer com isso aqui, olha. Imagine agora um percurso de 4 quilômetros. Esse meu carro aqui vai se deslocar uma distância de 4 quilômetros. Qual é o valor a ser pago? Então, a minha função y para 4 quilômetros é os R$ 10 fixos mais R$ 1,60 vezes 4 quilômetros. Então, isso daqui é dar quanto? 10 mais R$ 1,60 vezes 4 dá 6,4. E quando eu somar aqui, o meu valor que eu vou pagar após 4 quilômetros, que eu posso chamar apenas de V, fica sendo R$ 16,40. Não é isto? Quando eu pego esse 10 e somo com esse 6,4, eu devo alinhar vírgula abaixo de vírgula, e ao somar, eu obtenho claramente que o valor é R$ 16,40, ok? E se minha viagem for uma viagem para 10 quilômetros, como é que vai ficar? Eu pego, vou pegar aquela relação mais parecida com a física. O valor a ser pago, R$ 10, mais R$ 1,60 vezes os 10 quilômetros que eu andei. Daí fica R$ 10 mais, primeiro faz a multiplicação, né? Multiplicar por 10 promove o deslocamento da vírgula uma casa para a direita e dá aqui 16. Quando eu somo, eu finalizo esses meus cálculos com um valor a ser pago de R$ 26. Tranquilo para todos? Então veja, eu peguei um problema que falava sobre uma viagem, o uso de um aplicativo, e consegui aí achar uma lei, uma relação matemática, uma função que descrevesse bem essa situação. Ficou simples, não ficou? Vamos para a solução de um problema proposto. Vamos ao problema. Observe aqui a tabela montada, olha. Eu tenho um automóvel, né? Vamos ler aqui. Sabe-se que a posição S varia com o tempo t para o movimento de um carro conforme a relação. Esta relação aqui, ó. Vou reescrever. S igual a mais B vezes t. Ok? Os valores de ST, ou de T e S, são dados aqui na tabela. Essa tabela me mostra esses valores como se forem pares ordenados. Olha, aqui 1 hora para um deslocamento para encontrar uma posição 140. 2 horas vou chegar numa posição 220. Aí ele pede para que a gente possa inicialmente encontrar os valores de A e B na alternativa A. Como eu devo proceder, Ricardo? Veja, se 1 é o valor de t,
quando S é 140, basta eu pegar minha relação e onde tiver S eu substituo por 140 e onde tiver T eu vou substituir pelo número 1. Olha lá, a minha relação fica que A mais B é igual a 140. 1 vezes B é B, fica simplesmente isso. Se agora eu olho para essa segunda parte aqui da tabela, ó, a minha posição S agora passa a ser 220 para um valor de T igual a 2 horas. Então a minha relação, como ela vai ficar? Que A mais 2B é igual a 220. Olha o que apareceu aqui, um sistema de equações do primeiro grau, onde eu tenho algumas formas de resolvê-lo. A maneira que eu resolvo de forma mais rápida é pelo método da adição. O que é isso? Somar uma equação com a outra. Mas, Ricardo, se eu somar com os sinais que estão aqui, não vou conseguir eliminar nenhum termo. Então, qual é o procedimento que nós fazemos? A gente vai pegar a equação de baixo, vai reescrever, apenas reescrever, e pegar a equação de cima e trocar todos os sinais. Menos A, menos B, menos 140. Isso é possível? Claro. Eu peguei a equação e multipliquei tanto o lado esquerdo como o lado direito por menos 1. E aí eu encontro uma nova equação que tem o mesmo resultado da anterior. E agora eu irei somar. A somado com menos A dá 0. 2B somado com menos B dá B. Subtrai e dá o sinal do maior. E 220 subtraído de 140 dá 80. Então, olha aqui, achei que o valor de B é exatamente igual a 80. Opa, Ricardo, mas se eu tenho o valor de B e eu tenho a relação, essa relação aqui, ó, que eu vou chamar de relação asterisco. Eu pego essa relação asterisco, reescrevo ela aqui e ponho, ó, no lugar de B eu coloco 80. E aí eu encontro o valor de A. A é exatamente 140 menos 80, que vai mudar de lado aqui. Vou obter o valor 60. E aí encontrei, pessoal, os valores de A e B que satisfazem a minha relação. Para quê? Para fazer o seguinte, para dizer que a minha função é uma função S igual a A, que vale 60, mais B, que vale 80, vezes um tempo T. Aí olha o que apareceu aqui, vou trocar aqui a cor, olha lá, apareceu aqui uma relação matemática que vai me dar a posição S, esta posição S aqui, ó, para qualquer que seja o tempo. Agora ele pode falar o tempo que ele quiser, que é o que ele diz na letra B. Calcular a posição para meia hora e calcular o tempo para 80 quilômetros. Então, antes de calcular, o que é que eu sugiro que possamos fazer? Veja, eu quero a posição S para meia hora. Aí você faz, espera aí, para uma hora foi 140, meia hora vai dar menos do que 140. Então, ao calcularmos, devemos encontrar um valor menor que 140. Já devemos fazer sempre essa análise para poder saber se o nosso resultado está condizente com o raciocínio. Então, vamos pegar aqui a próxima página para calcularmos essa posição para meia hora. Deixa eu ajustar aqui a nossa cor. Aqui, ó, a minha equação na letra B vai ficar S igual a, vou voltar aqui para V, ok, 60 mais 80t.
60 mais 80t. Então, olha lá, eu quero saber quem é a posição S para 0,5. 60 mais 80 vezes 0,5. A posição S é 60 mais a metade de 80 é 40. Daí a posição S é aqui, ó, 100 quilômetros. Nossa previsão estava boa, hein? Estávamos supondo uma posição menor do que 120 e foi o que nós encontramos. E na letra C, o que é que ele pede? Ele diz o seguinte: quem é o tempo para que a posição seja 80? Não é isso? Vamos ver? O tempo para a posição S é 80. Então, o que eu devo fazer? Pegar a equação S, dizer que é 60 mais 80t. E onde tem S, eu ponho o valor 80. Caramba, é simples assim? Claro. Olha aí, você conquistando mais uma questão. Esse 60 vem para cá subtraindo e eu vou obter o seguinte: 80 menos 60 dá 40, dá 20. Deixa eu apagar aqui. Uma borrachinha. Ok. Eu tenho que 80 menos 60 é 20. Igual a 80t. Passa-se esse 80 dividindo, fica 20 sobre 80. Corta 0 com 0, simplifica aqui 1/4, ou simplesmente 0,25 horas. Tranquilo? Bem menos do que 1 hora, né? 1/4 de hora. Vamos para nosso problema 2. O problema 2, ele já não é mais uma função do primeiro grau, ele é uma função do segundo grau, uma função que diz o seguinte, ó, a altura h de um projétil em relação ao solo terrestre varia com o tempo t segundo a relação. Ele dá aqui a relação h igual a 10 mais 20t menos 5t ao quadrado. Essas vírgulas aqui nós vamos entender em um outro momento em relação aos algarismos significativos, o que é que ela representa. Isso será na nossa aula 7, onde T e H estão medidos no sistema internacional, que é tempo em segundos e H em metros. Aí olha lá, o projétil foi lançado no instante T1 igual a 0 e atinge uma altura máxima no instante T2 igual a 2. Ele quer que você calcule para a letra a altura do projétil no instante que foi lançado. Opa, se ele foi lançado no instante T1 igual a 0, basta eu pegar essa equação, que me dá a altura em qualquer tempo, e coloca o tempo 0. Então vai ficar H igual a 10 mais 20 vezes 0 menos 5 vezes 0 ao quadrado. Esse meu H vai dar 10 mais qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então esses dois termos se cancelam, fica apenas que a altura é igual a 10 metros. Então como é que eu vou escrever? Eu vou dizer que é 10 metros para T1 igual a 0. Ou simplesmente escrever assim, pessoal. H como função do tempo é igual a H0, que é igual a 10 metros. Esse H de função do tempo é H de 0, igual a 10 metros. Eu posso simplesmente escrever desta forma, que já está bom demais para o que a gente está fazendo, ou já começar a ver que essas relações também serão usadas no futuro, tá? Bem tranquilo. E finalizamos a letra A. Vamos olhar a letra B.
Na letra B ele diz a altura máxima atingida pelo projétil. Só que no texto ele diz que a altura máxima ocorre em 2 segundos. Opa, então só é pegar essa minha relação e colocar t igual a 2. Muito bem. A letra B vai ser H igual a 10 mais 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Então, o meu H, que é um H para t igual a 2, ele é 10 mais 2 vezes 20, 40, menos 4 vezes 5, 20. Donde meu H está dando quanto? 50 menos 20, 30 metros. Essa é a altura que ele atinge, sabendo que ele foi lançado de uma altura inicial igual a 10. Muito bem, maravilha. Aí a letra C e última, ele diz: o que acontece no instante t3 igual a 4 segundos? Eu vou pegar esta minha relação e vou substituir o valor t igual a 4 segundos. Vamos ver o que acontece? Ó, H ou H para t igual a 4 é igual a 10 mais 20 vezes o tempo, que é 4, menos 5 vezes o tempo, 4 ao quadrado. Vamos resolver? 10 mais 80, 4 vezes 20, 80, menos 16 vezes 5 também dá 80. Opa! O que é que nós estamos encontrando aqui? Que H volta a ser 10 metros. Minha gente, o que é que está acontecendo? Veja aqui, existe um solo, existe uma altura em relação ao solo, que a partir daqui algum objeto foi lançado. Então aqui, ó, eu tenho aqui o meu objeto a uma altura inicial de 10 metros. Eu vi que em 2 segundos ele atinge um valor 30. Então ele vai subir, subir, subir e vai chegar até esse ponto aqui, ó. E depois vai descer, 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 descer até bater o solo. Só que em relação ao mesmo nível de lançamento, 2 segundos foi o tempo para ele atingir a altura máxima e mais 2 segundos foi o tempo para ele voltar àquele mesmo nível de lançamento. Quando o problema diz para que a gente coloque um tempo t3 igual a 4 segundos, ele está querendo nos dizer que foi 2 segundos para subir, mais 2 segundos para descer. Acabei de identificar uma propriedade de um conteúdo da física que será estudado um pouco mais à frente. Então, tenho aqui, ó, que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de queda, ou tempo de descida, sempre em relação ao mesmo nível de lançamento, deste ponto para este. E aí encerramos este problema dizendo a vocês o seguinte: o que é que nós aprendemos na aula de hoje? Nós vimos que a linguagem da matemática, em termos de função, e mais na frente vamos ver que serve para muita coisa, ela traduz o que eu quero na física. A linguagem matemática é aquela que eu consigo compreender a física. Eu uso a matemática para gerar situações que tentem reproduzir o que ocorre na natureza. Uma partícula, uma pedra que foi lançada para cima e que está caindo, isso é um fenômeno natural. E a física vai avaliar, analisar isso, usando uma ferramenta poderosa que é a nossa matemática. Ok, pessoal? Sem mais, um forte abraço e até a nossa aula 2.